Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Bom, nesta aula eu quero falar sobre os grandes apologistas da história. Homens e mulheres que defenderam a sua fé. Homens e mulheres que se posicionaram, que não se curvaram às coisas da terra, mas sim que obedeceram à causa do céu. Nesta aula, vamos começar com o período da patrística e, de uma forma geral, compreendido como uma fase formativa da igreja primitiva, entre os textos finais do Novo Testamento, chegando até o Concílio de Calcedônia. Essa foi uma fase extraordinariamente criativa e importante para a consolidação do cristianismo no mundo mediterrâneo, na qual os primeiros pensadores cristãos consolidaram as principais ideias da sua fé, conforme estabelecidas no Novo Testamento, levando à formulação de declarações definitivas sobre a identidade e a relevância de Jesus Cristo e a distinta compreensão cristã a respeito de Deus. O período viu um consenso emergente a respeito das fontes de teologia, em particular por meio do fechamento do cânon das Escrituras. Importante ressaltar que nesse tempo a igreja primitiva estava diante de outros desafios durante esse período, com destaque para a necessidade de responder à crescente hostilidade ao cristianismo por parte de outros movimentos religiosos e filosóficos no mundo greco-romano. Embora o esclarecimento teológico fosse da maior importância para a proteção da identidade da igreja, as comunidades cristãs primitivas também enfrentaram os desafios do judaísmo e da religião tradicional romana, que os membros eles viam o cristianismo como uma ameaça. Então, nesse tempo, surge um homem chamado Justino Mártir. Justino produziu uma obra apologética de particular importância ao responder às críticas judaicas ao cristianismo. Seu diálogo com Trifão afirma a fé cristã como cumprimento da vida e do pensamento judaico. O cristianismo era a verdadeira filosofia e substitui os seus rivais pagãos. O surgimento do gnosticismo no século II ocasionou um desafio particularmente importante ao cristianismo. Embora nosso conhecimento sobre as origens e ideias próprias desse movimento não seja tão completo como gostaríamos, ele sem dúvida trouxe uma considerável ameaça para a igreja ao propor as suas ideias. Justino, ele nasceu por volta dos anos 100 d.C., na cidade de Flávia, Neápolis, nos tempos do imperador Vespasiano. Há sugestões de que ele era um cidadão romano. Certamente ele foi educado na Grécia e é provável que ele conhecia o aramaico e o latim. Ele acreditava que os grandes filósofos procuravam a verdade, mas encontraram apenas elementos dela. Como filósofo, ele se envolveu com diversas correntes filosóficas, como estoicismo, os pitagóricos, os platônicos. O fato era, nenhuma dessas escolas filosóficas ele conseguia se encontrar. Havia um vazio na sua alma. Sua conversão veio após conhecer um velho homem que ensinou para Justino que os profetas hebreus eram melhores guias para a verdade do que qualquer outro filósofo. Quando ele leu as Escrituras, ele descobriu a verdadeira paz de mente e alma. Justino defendia que a racionalidade deveria ser usada como base da verdade. Os cristãos eram os melhores aliados dos filósofos. O objetivo final de Justino não era impor a fé, e sim defendê-la. Ele cria a ação do Espírito Santo para convencer o homem de todo o juízo do pecado. Ele escreveu obras apologéticas, sendo a mais conhecida como Diálogo com Trifão. Mas ele foi, infelizmente, martirizado por volta do século II, em torno de 165 d.C. O século II, a igreja agora passa por um terrível desafio. Diante dos numerosos gnósticos que tentavam atuar no ensino dos apóstolos, esta heresia tentou acabar com a igreja. O gnosticismo ele vem da palavra gnose, que significa
conhecimento. Para os gnósticos, Deus é bom, é um ser espiritual e um ser supremo. Havia apenas interferido no processo da criação. Esse tipo de heresia acreditava que cada ser humano recebia uma centelha divina e que torna o ser humano capaz de despertar para o conhecimento da verdade. Portanto, Cristo era apenas um mensageiro de Deus que veio com o objetivo de nos ensinar a despertar. Mas nesse contexto surge um grande apologista que marcou a história do cristianismo. Seu nome é Irineu de Lyon. Irineu nasceu em Esmirna por volta de 130 a.C. Quando jovem, foi discípulo de Policarpo. Em seu tempo, as igrejas sofreram fortes perseguições. Durante seu ministério, ele procurou curar a igreja de divisões e manter a unidade, especialmente durante as controvérsias entre os movimentos montanistas e quartodecimanos, que celebravam a Páscoa conforme o calendário judaico. Haviam gnósticos ativos em sua congregação e outros que rejeitavam o ensino dos apóstolos. Irineu foi um grande apologista que lutou contra a onda dos pensamentos gnósticos que ameaçavam as comunidades cristãs primitivas. Portanto, Irineu mostra que as abordagens gnósticas são inconsistentes, improváveis e absurdas. Ele usava a retórica como estratégia para refutar os pensamentos e heresias do seu tempo. Seus argumentos e ensinamentos ajudaram a igreja a passar pela ameaça do gnosticismo no século II e ajudaram, sim, a preservar a fé cristã. Na virada do século III, foi um momento perigoso para os cristãos. A perseguição era aberta. Surgiram escritores anticristãos como Galeno, Luciano, Fron e Celso. Ambos começaram a criticar o cristianismo por suas crenças práticas. O público que antipava com os cristãos poderia por vezes irromper a perseguição aberta. Existiam muitos seguidores da religião tradicional greco-romana, que eram fortes oponentes da igreja. Porém, neste tempo, surge um apologista chamado Tertuliano de Cartago. Tertuliano tinha fortes opiniões, ele é citado por alguns pais da igreja, mas o intelecto de Tertuliano era brilhante, seu espírito afiado. Ele era um enigma e foi considerado um herói da igreja. Muitos teólogos africanos são devedores ao trabalho árduo de Tertuliano. Segundo alguns historiadores, dizem que ele era filho de um centurião que cresceu e se tornou famoso jurista e sacerdote. Ele ficou conhecido como polemista pelo fato de nunca fugir de argumentos e disputas. O trabalho de Tertuliano pode ser dividido em 3 categorias: as obras apologéticas, tratados e polêmicas e obras disciplinares. À medida que estudamos a abordagem em defesa da fé de Tertuliano, aprendemos 4 aplicações para o seu método que podem ser úteis para o dia de hoje. Primeiro, seja corajoso. Não queira ser uma pessoa politicamente correta. Isso é atual e tão antigo como o século III. Ei, manifeste a verdade por meio da sua palavra. Use as mídias sociais. O que você achar melhor. Não seja omisso. Tertuliano nos ensina, enfatize a moralidade. É hora de não ficarmos calados e aceitarmos essa acusação. Terceiro, use a razão humana tanto quanto possível. Muitos cristãos agem como uma suspeita sem fundamento sobre a ciência secular. Use a razão, estude, corra atrás. Nós defendemos o Jesus histórico e o da fé. É possível comprovar tudo o que acreditamos por meio da razão. Quarto, proclame a Cristo no mundo. A tarefa de estudar as Escrituras é importante e o discurso teológico é um trabalho nobre. Não deixe que os hereges desviem você com palavras paralelas. Dirija o incrédulo para Jesus e deixe sua majestade brilhar de cada página das Escrituras. Pois como ele disse, mas eu, quando for levantado da minha terra, atrairei todos a mim. O século IV foi a era mais importante para o desenvolvimento da teologia primitiva cristã.
Foi um período cheio de tensões doutrinárias a respeito da Trindade, da deidade de Cristo e da identidade do Espírito Santo. Nesse tempo, houve 2 concílios ecumênicos patrocinados pelo Império, o em Nicéia, confessando o Filho como Pai, e o outro, concílio em Constantinopla, afirmando a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Nesse tempo, surge um homem chamado Atanásio de Alexandria. Atanásio veio ao mundo em um tempo de mudanças importantes, não somente para a igreja, mas também para o Império Romano. Quando criança, passou pela perseguição mais sangrenta da história promovida por Diocleciano, no começo do século IV. No intervalo de uma década, a sorte de uma nação mudou dramaticamente quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. Agora, tudo que era proibido seria legal. Os cristãos poderiam fazer cultos ao ar livre e a religião oficial do império seria o cristianismo. Atanásio foi fortemente perseguido sob diversas formas. Ele defendia a fé contra uma heresia que estava atacando a igreja, chamada de arianismo, que acreditava que Jesus foi gerado por Deus, ou seja, era uma criatura de Deus, era desigual a Deus. As disputas doutrinárias de Atanásio sempre foram voltadas ao bem da igreja. Para ele, a reta doutrina era mais importante porque o evangelho estava em jogo. Atanásio revela importantes características de sua metodologia apologética. Primeiro, ele colocava a cruz como centro de partida. Foi por meio da cruz que Deus revelou a si mesmo e os seus propósitos para o mundo. Segundo, o universo foi criado com razão, sabedoria e entendimento, e que tem sido organizado com completa ordem, e é evidência que a sua ordem pertence ao Logos de Deus. Terceiro, testemunho cristão. Embora ele tivesse fortes palavras aos seus críticos, sua preocupação era que eles conhecessem o Deus verdadeiro. Atanásio estava preocupado em equipar os fiéis e envolver os descrentes. Seu objetivo era disseminar a causa do Evangelho de Cristo Jesus. No século IV, floresce uma heresia chamada maniqueísmo, que é uma das religiões gnósticas que cresceu na Roma imperial. O maniqueísmo defende que a vida neste mundo é cheia de maldade. Existe dentro de nós uma iluminação interior, uma gnosis, que revela ao verdadeiro indagador da sabedoria que a alma, ao aspecto imaterial da pessoa, participante da natureza divina, caiu no nefasto mundo da matéria. E essa mistura de espíritos e matéria em um ser humano esconde o conhecimento da verdadeira natureza de si mesmo. Então, a salvação da religião se resume que o conhecimento salvífico de Deus, dos seres humanos, do destino humano, no maniqueísmo, são expressos em uma mitologia da queda do reino celestes, um emaranhado de espírito-luz e matéria da libertação da matéria, escuridão do ser daqueles que procuram e seguem a verdade e na transmissão do ser para aqueles que não procuram a verdade, mas habitam em desejos carnais. Nesse interim, surge um homem à frente do seu tempo. Ele é chamado de Agostinho de Hipona. Para muitos teólogos, Agostinho é considerado um gênio, a erudição em pessoa. Ele nasceu no século IV em uma cidade chamada Tagaste. Seu pai era pagão e sua mãe cristã. Ele veio de uma família classe média. Mas Agostinho contribuiu muito com a teologia do Ocidente. Ele procurava mostrar que é possível provar a existência de Deus. Ele recorreu à retórica, à lógica para articular e defender a doutrina cristã de Deus. Ele mostrava que o Deus que cremos não é apenas um Deus transcendente em certos aspectos, mas também conhecível, descritível e envolvido no mundo e na vida dos cristãos. Agostinho passou por volta de 30 anos defendendo a Trindade, alegando que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho,
não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Há somente um Deus. Agostinho marca a passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Ele criou um pensamento clássico na mentalidade cristã, de um poderoso sistema teológico filosófico. Ele foi reverenciado pelos grandes reformadores como Martinho Lutero e João Calvino. Com certeza, todos esses grandes homens de Deus contribuíram muito para a teologia do Ocidente e do Oriente. É claro que não tenho como citar todos os grandes feitos, mas, resumidamente, meu objetivo é elencar os principais feitos e como eles defendiam a sua fé. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero você na próxima. Que Deus abençoe!